Graça e paz, meus amados irmãos, pastor Davi Daniel. Vamos lá. Passagens que provam que a fé pode ser abandonada e a salvação perdida. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem base bíblica, Davi? Não, isso aí não tem uma base bíblica, não. Predestinação é um ensinamento diabólico, é um fermento, não pode ser aceito, você tem que ouvir o que as escrituras passam para você. Então, hoje nós vamos estar falando sobre passagens que provam que a fé pode ser abandonada sim. E se a fé for abandonada, a salvação ela vai ser perdida. Vamos começar logo, sem mais demora, para nós ganharmos tempo aqui. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6, que diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra do Pai e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Meus amados, então esse texto aqui, ele está se referindo a pessoas salvas. Por quê? No início do versículo, foram iluminados. Isso aqui está se referindo a salvos. Se não for o suficiente, provaram o dom celestial. Está falando de pessoas que acreditaram, que estavam na presença do Pai também. Se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra do Criador e as virtudes do século futuro. Olha quanta coisa. Esse texto aqui está se referindo ao quê? Pessoas salvas. Está dizendo que se essas pessoas recaíram, e quando eles recaíram, é impossível que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento. Quer dizer, o efeito da obra do Cordeiro acaba não funcionando para essa pessoa. Não. O que pode se fazer mais? Ela se afastou, ela se desviou. Pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho do Criador e os puseram ao vitupério. Então essa passagem aqui, ela está dizendo, não sou eu que estou dizendo, meus amados, é a palavra, a Escritura está dizendo que uma pessoa que acreditou, que experimentou, participante do Espírito Santo, se ela abandonar, se ela recair na fé, se ela negar a sua fé, então agora ela perde a sua salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre? Se você for fiel ao Cordeiro, se você perseverar, se você fizer a sua parte, eu não estou dizendo com essas palavras, veja bem, não modifique as minhas palavras, eu não estou dizendo que você não vai ser salvo pela graça. A salvação é pela graça, é por aquilo que o Cordeiro fez naquela cruz. Nós não podemos fazer, mas a nossa parte é perseverar, é sermos fiéis, é nós andarmos em santidade, é você andar de acordo com o que as Escrituras recomendam para você, para a sua família, você como um pai de família, você como uma mãe, você como um filho, ser um bom filho e por aí vai, ok? Então isso nós precisamos fazer. Ok? Vamos lá, outra passagem, ainda em Hebreus, capítulo 10, verso 26 ao 29. Porque se pecarmos voluntariamente, olha só isso, ó, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, isso aqui está falando de quem? Mais uma vez, está falando de pessoas nascidas de novo, de pessoas salvas. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora o verso 29, De quanto maior castigos cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho do Criador, do Pai, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. As palavras todas foram difíceis assim, foram bem colocadas difíceis, mas em outras palavras significa, se a pessoa abandonar, depois do Espírito Santo convencer a pessoa do pecado, e ela voltar lá para fazer tudo que ela fazia antes e abandonar tudo, ela está fazendo agravo ao Espírito da graça. A obra do Espírito Santo na vida dela, de convencer, de ajudar, porque o Espírito Santo é o ajudador, e a pessoa nega tudo isso, ela nega essa ajuda e vai ver uma vida de pecado, significa que não tem mais nada o que se fazer. Essa pessoa está negando a obra do Criador, então ela está perdendo a sua salvação. Davi, mas salvação não é garantida? O próprio Cordeiro, ele não disse, Ele não disse que aqueles que o Pai me dá, eu não vou perder, eles não lanço eles fora. Olha, se você fizer a sua parte,
se você continuar ligado na videira, porque é isso que diz lá em João capítulo 15, dá uma olhada lá depois. Você tem que ficar ligado na videira, é você quem faz isso. Não é o Cordeiro quem faz isso por você, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo te ajuda, te convence, te ensina, te dá entendimento, ajuda a compreender, ajuda você a compreender as palavras que eu estou falando aqui para você, que vem lá do trono de Deus, lá do trono do Pai Celeste para você. Então ele vai te ajudar nisso. Você que tem que ficar na videira, é você que tem que perseverar. Se você fizer dessa forma, o que vai acontecer? O inimigo, o diabo, não pode tirar você da presença. Não, vou tirar aquele ali. Não, se você se manter fiel, ele vai te atacar, ele vai te perseguir, vai lançar seta, mas você vai continuar. Se alguém pegar uma faca, encostar no teu pescoço e dizer assim, nega o evangelho, nega o Criador, nega o Cordeiro, nega a sua fé, você vai dizer não. Você diz não, o seu corpo vai morrer, mas a sua salvação, a sua alma vai permanecer. Então ninguém pode tirar isso de você. Foi isso que o Cordeiro quis dizer. As minhas ovelhas ninguém arrebata, mas você faz essa parte de acreditar, ok? Vamos também lá para 2 Pedro capítulo 2, versos 19 ao 22, diz assim, ó, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, está falando de pessoas salvas, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Yahshua HaMashiach, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Olha só, a Escritura aqui está dizendo que uma pessoa que experimentou a salvação, uma pessoa que escapou das corrupções do mundo, conhecimento do Salvador, né, Cordeiro, Yahshua HaMashiach, e agora ela abandona, essa segunda fase vai ser muito pior. Vai entrar demônios nela lá, como o Cordeiro disse, verso 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha aqui, então aqui está reforçando mais uma vez no versículo 21 que o caminho da justiça. Quem conhece o caminho da justiça? Um salvo. Então depois que a pessoa abandona, se ela abandonar esse caminho da justiça, se você fizer a sua parte, como eu disse para você, ninguém te arrebata da mão do Cordeiro, ninguém vai tirar. Você vai ser Filadélfia, você vai para o arrebatamento. Ou então, quando o Pai te chamar, você vai estar na presença dele. Agora, se você não fizer a sua parte, não tem essa de que você é predestinado, não. Você vai relaxar e você é predestinado, não. Você tem que fazer a sua parte para você ativar esse propósito, esse plano do Pai Celeste para todos os homens e para todas as mulheres na sua vida. Você tem que acreditar, você tem que liberar fé, você tem que andar por fé. Verso 22 diz assim, ó, aí a coisa fica crítica aqui, ó, aqui o apóstolo Pedro, ele coloca bem claro aqui o que acontece, como que é o procedimento. Ele diz, ó, desse modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada, depois de limpinha, a porca limpinha, ela volta a rolar na lama. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer? Crente nenhum quer isso. Então olha para o Cordeiro. Olha para o Cordeiro, para de olhar para as coisas do mundo, não segue falso profeta, para de correr atrás de um lado para o outro, atrás de revelação, meu amado. Minha irmã, para de correr para um lado para o outro, atrás de revelação, você não precisa disso, você tem a palavra, você tem a Escritura nas tuas mãos para você ler. Se o Pai usar um vaso, amém, mas você não precisa ficar correndo atrás de um lado do outro, não. Você pode colocar os seus pés sobre uma rocha firme e sólida. Você tem comunhão com o Pai. Você pode andar junto com Ele. Você não precisa que nenhum vaso, nenhuma pessoa mais ungida. Olha, esse aí é ungido. Olha, eu preciso da oração dessa irmã. Só se essa irmã orar, só se essa missionária orar, que está resolvido. Não, para de ficar mandando pix para sem vergonha, para vigarista, para pessoas que estão te enganando aí, ó. Ok? Faz a obra antes de você pegar o seu dinheiro e ficar entregando na mão de estelionatário ou de falsa profetisa que fica lá parecendo uma Jezabel. Meu amado, minha irmã, ora ao Pai primeiro e você faz a obra da maneira que Ele quer, ok? Então vamos fazer isso, vamos ser Filadélfia, vamos ser guiados pelo Espírito do Pai. Dessa forma as coisas vão funcionar na nossa vida. Mais uma passagem aqui, ó, que no outro vídeo eu vou falar como funciona a salvação da alma, como funciona a salvação. No próximo vídeo só que eu vou falar. Romanos 4, versos 3 ao verso 5. Diz assim, ó, pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Elohim, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dádiva. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha só,
crê. Se é ímpio, se é salvo, é salvo. Se é predestinado, então é salvo. E se não é predestinado, então não é salvo. Se as coisas forem assim. Mas se é ímpio, está perdido. Não é verdade, meus amados? Aqui diz, ó, mas aquele que não pratica, aqui está falando de pratica, está falando de obras para a salvação, ok? Porém, crê naquele que justifica o ímpio. Se é ímpio, está perdido. Então aqui está dizendo que o ímpio, depois de justificado, ó, a sua fé lhe é imputada como justiça. Significa que depois do ímpio se arrepender, o ímpio está perdido. Só lembrando esse ponto. O ímpio, ele é uma pessoa perdida. Mas quando ele crê, ele se arrepende, ele escolhe andar na presença do Criador, nos caminhos que o Pai estabeleceu para ele, ele ativa essa predestinação, esse propósito distinto, esse propósito desde antes da fundação do mundo. Desde lá do início, ele ativa para a sua vida. Mas o livre-arbítrio continuou funcionando, porque a pessoa teve que aquitar. A própria palavra está chamando esse homem que agora passa a ser salvo de ímpio, outrora de ímpio, mas agora, como ele acredita, ele é justificado através da fé. Ok? Sou o pastor Davi. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí para nos ajudar, para aumentar o alcance desse vídeo aí, porque o nosso interesse é nós pregarmos a palavra do Criador. Amém? Vamos para o próximo vídeo aí, você nos acompanha, vou estar falando sobre como funciona a salvação.